Oi, Leoa! Seja muito bem-vinda ao Encontro de Leoas. Aqui toda semana eu trago conteúdos que vão te ajudar a superar o teu êxito e ser feliz novamente. Se você ainda não me conhece, eu sou a Andressa, especialista em fins de relacionamento. E hoje o tema é: fiz de tudo pelo meu ex e mesmo assim ele me deixou. Antes de começar o nosso encontro, já sabe nosso ritual, deixa seu like aqui nesse coraçãozinho para que esse conteúdo, esse nosso encontro de leoa seja disseminado a tantas e tantas mulheres que precisam assistir isso. E também já estendo um convite aí para você encaminhar, clicar nesse aviãozinho aqui e direcionar isso para alguma amiga sua, para alguma colega de trabalho, para sua irmã, para sua prima, para quem quiser que também está passando por um fim de relacionamento e precisa assistir esse conteúdo. Gente, a gente vai falar hoje sobre o padrão de doação, né? Meu ex me deixou, eu fiz de tudo pelo meu ex e ele me deixou. A gente precisa começar a entender um pouquinho mais a fundo sobre como é que funciona o nosso inconsciente. E aqui a gente precisa parar para olhar um pouquinho sobre os padrões da nossa infância. A gente registrou no nosso inconsciente muitas coisas, né? A gente registrou esse padrão dentro dos relacionamentos e essa ferida de doação que você vive talvez com o teu ex, ela foi internalizada lá desde os princípios, lá no momento em que você era criança, na tua criança interior, sobre a forma que você aprendeu sobre como amar e receber amor. Quando eu falo sobre padrão de comportamento, sobre banco de dados, sobre o teu inconsciente, a gente precisa entender que quando você veio para tua família, quando você nasceu, você chegou num ambiente familiar onde já existiam pessoas, onde já existia um contexto familiar. Tinha um pai e uma mãe, e aí quando você nasce, você precisa começar a se desenvolver, a se moldar nesse padrão familiar, a ter alguns comportamentos para que no fundo do fundo você consiga se encaixar naquele pai, naquela mãe, naquele irmão, naquela irmã que já estavam vivendo uma vida antes de você nascer. E aí esse ponto, ele é muito determinante na tua formação como pessoa, como indivíduo, no teu inconsciente. Porque você precisa começar a se encaixar naquela vida, naquelas pessoas, e aí muitas vezes para você receber atenção, para você receber afeto, para você receber carinho, cuidado, proteção, muitas vezes você registrou na tua mente, no teu banco de dados, que a melhor forma de você ser aceita, de você se encaixar naquela família, era se doando, era agradando as outras pessoas, era muitas vezes aceitando a forma como eles te tratavam, a forma como você assimilou o amor, era muitas vezes realmente se doar, se colocar em segundo plano, abdicar das tuas coisas. Basicamente, o padrão, talvez, que você tem rodando aí no teu inconsciente é o seguinte: eu dou amor e eu recebo amor. Quando a gente vai crescendo, quando a gente vai amadurecendo, muitas vezes esse padrão de doação ele tá tão profundo, tão internalizado dentro do teu comportamento que você não percebe. Mas todas as áreas da tua vida, elas se formam, elas se concretizam nesse padrão de amor, nesse padrão de doação. Coloca aqui nos comentários e avalia como é que tá a tua vida no que diz respeito a esse padrão. Será que eu não tô vivendo muitas vezes com essa ferida? Será que inconscientemente eu não tô programada e entendendo amor como doação incondicional? Vamos dar alguns exemplos para ficar mais claro para você. Talvez você é aquele tipo de amiga que muitas vezes vai aceitar sair com a tua outra amiga, vai ter dificuldade
de dizer não quando você não quer em algum lugar, negar um convite dela muitas vezes? Ou você vai ser aquela pessoa que quando o teu colega de trabalho pede para você fazer alguma coisa, você vai dizer que sim, que você ajuda, mesmo sabendo que aquela ajuda em algum grau vai te prejudicar. Talvez você é aquela mãe que exerce uma maternidade sem conseguir impor limites nos teus filhos e você não consegue, muitas vezes, dizer não. Ou você é aquela filha, sabe aquela filha que é responsável por cuidar do pai e da mãe? Sempre, enquanto está rodeada de irmãos, mas sempre sobra nas suas costas essa responsabilidade? Você é aquela pessoa que muitas vezes tapa furo, que ajuda Deus e o mundo. Você é aquela mulher que tem missão de salvadora, que todo mundo recorre quando alguma coisa está pegando fogo. Coloca aqui nos comentários se você se identifica, se você hoje, em algum grau, tem dificuldade de se posicionar, se em algum grau você tem dificuldade de dizer não, de impor as suas vontades, se muitas vezes você acaba se deixando de lado, dizendo sim para o outro e dizendo não para você mesma. Coloca aqui para eu entender se você conseguiu assimilar o que é esse padrão de doação. Bom, só que a gente aqui fala de relacionamentos. E dentro desses relacionamentos, a gente precisa entender que esse padrão de doação, de se doar tanto assim, ele é algo muito delicado. Quando você tem isso assimilado no teu inconsciente, quando você tem essa programação mental rodando aqui, o relacionamento muitas vezes ele vai começar um tanto quanto desequilibrado. Porque se você, mulher, tem um padrão de doação, talvez você vai ser aquela pessoa que dentro de um relacionamento vai amar por dois. Você vai ser aquela pessoa que muitas vezes vai abdicar dos teus sonhos para viver a vida do teu parceiro. Você é aquela pessoa que vai ficar sem voz. Você vai ser aquela mulher que vai infelizmente perder a tua individualidade. É aquela que muitas vezes vai criar um vínculo muito forte de dependência. Porque na tua cabeça, a tua missão, o teu comportamento e a tua forma de amar é viver pelo outro. A Dani tá falando aqui, eu não sei dizer não. E isso já me machucou muito nos mais diversos tipos de relacionamento. Então, Dani, presta atenção que a gente vai descer muito no que diz respeito a esse conhecimento aqui. Falar sobre como você vai conseguir sair disso. E aí, muitas vezes, o seu atual parceiro ou o seu ex, ele infelizmente vai usufruir desse comportamento para se beneficiar. Quando a gente tem e constrói um relacionamento com esse padrão de doação, você involuntariamente acaba colocando o teu ex ou, enfim, essa pessoa que estava com você numa zona de conforto, num comodismo. Afinal, eu acabo fazendo tudo pelo outro. Na cabeça do teu ex, na cabeça dessa pessoa que você estava, talvez rode a seguinte informação: para que eu vou me esforçar se ela faz tudo por mim? Para que eu vou realmente tomar iniciativa? Para que eu vou me responsabilizar se a pessoa que está comigo faz tudo isso? E aí, Leoa, você talvez, olhando para esse relacionamento que acabou, olhando para esse teu comportamento de doação, você começa a ficar sobrecarregada emocionalmente. Porque tudo fica sob tua responsabilidade. O outro acaba, muitas vezes, deixando tudo para ti. Afinal de contas, você se doa tanto, você investe tanto. Só que, infelizmente, na tua cabeça,
vivendo dentro desse relacionamento, isso é normal, isso é certo, porque lembra que eu falei que essa configuração começou a ser implantada desde que você era pequenininha. E aí você não consegue, dentro dessa relação, entender qual é a medida certa. Será que eu estou fazendo demais? Será que eu estou fazendo de menos? Quando você tem esse padrão de doação implementado, o teu ex, na verdade, ele não precisa muitas vezes fazer absolutamente nada. Porque qualquer coisinha que ele faça, qualquer comportamento, para ti é o céu. Qualquer carinho, qualquer migalha de afeto, para você basta. Porque na tua mente, a tua missão, a forma de amar que você construiu é de se doar. Então, às vezes, ele não faz quase nada por você, ele não faz nada por esse relacionamento. Só que para ti tá certo, porque de alguma forma você tem como canalizar o teu amor. E aí, o que acontece é o seguinte: você ama por dois, você se dedica por dois, você sustenta essa relação por dois, e aí é como se o teu amor fizesse a volta nessa pessoa e voltasse para você. Ou seja, do outro você não recebe quase nada, ou muito pouco. Mas como o teu princípio, a tua programação mental é essa, você joga sempre para o externo, para o outro, para o outro, para o outro, e você canaliza todo esse sentimento. Só que o grande problema disso é que quando você não tem consciência desse teu padrão emocional, quando você não tem consciência de que você está vivendo num padrão de doação, é que você esquece de se nutrir, de se alimentar, de se cuidar, de se proteger. E isso eu estou falando de amor. É nutrir você mesma de amor próprio, de cuidado, de respeito, de limites. E aí, infelizmente, a gente entra numa segunda ferida. Ferida essa de instalar um vínculo tão profundo, mas tão profundo, que você entra numa dependência emocional. E além, numa ferida de escassez. O que eu quero dizer com isso? É que você, vivendo nesse padrão de doação, você acaba vivendo não a tua vida, e sim a vida do teu ex. E aí, como a tua vida ela não tem sentido, você vive a vida dele. Você se anula, você não consegue assimilar uma outra realidade sem essa pessoa, porque você viveu tanto pelo outro, tanto, você se doou tanto, você fez tudo, tudo, absolutamente tudo que estava no teu alcance, que você não tem mais vida. A tua vida, infelizmente, se resume em agradar o outro, em tolerar. A mim me falando aqui, eu tenho esse padrão de doação e fui diagnosticada com depressão, porque eu tenho que me adaptar às necessidades das minhas relações. É exatamente isso. E aí você se anula, você fica em segundo plano, você não consegue recrutar habilidades necessárias para muitas vezes se priorizar, para se impor, para se construir. Então, quando você carrega esse sentimento de que muitas vezes depois desse fim de relacionamento, você pensa: "Poxa, eu fiz tanto pelo meu ex, eu me doei tanto, eu deixei de viver a minha vida para viver a vida dele, e mesmo assim ele me deixou". O que eu quero que você entenda e que realmente isso sirva de lição na tua vida, é que muitas vezes você não enxerga que o fato de se doar demais, o fato de transitar do equilíbrio para o excesso de doação,
você acaba passando do ponto. E aí, inconscientemente, você acaba plantando algumas sementes. Sementes essas do término, semente essa do desinteresse, da traição, do afastamento, do cansaço, do esgotamento. O que eu quero dizer com isso? Que você deixa de se amar, você não consegue impor limites, você perde a tua individualidade, você não reconhece o teu valor, afinal de contas a tua vida não existe mais, existe só a vida do outro. E infelizmente, quando você constrói esse padrão dentro de uma relação, é quase que inevitável o fim de um relacionamento. Porque ao longo dos anos, no início, o teu ex gostava desse senso de doação que você tinha por ele. Ele sabe que inconscientemente você colocou ele num pedestal, você colocou ele num senso de responsabilidade muito superior. Ele está num pedestal. Para você, ele é um deus grego. E você, infelizmente, não enxerga que quanto mais você se doa, quanto mais você se entrega, quanto mais você passa do ponto, e aqui eu tô falando de um desequilíbrio, tá? Eu não estou falando de simplesmente um amor saudável, eu tô falando de realmente entrar num padrão de desequilíbrio emocional. Você começa a muitas vezes fazer com que essa outra pessoa perca a graça, começa a ficar desinteressante, começa a ficar fácil demais. Entende que tudo que é muito fácil, a gente meio que não valoriza? E aí, infelizmente, na tua cabeça, ele começa a dar desculpas, ele começa a achar outras coisas, as coisas que vocês faziam entre vocês começam a ficar cada vez mais distantes, cada um na sua individualidade, você perdida, porque, poxa, a gente fazia tudo junto, a gente tinha um relacionamento tão próximo, tão unido. O que está acontecendo? Só que, na verdade, o que aconteceu foi um cansaço, um esgotamento. Porque às vezes você fez tanto pelo outro, que ele começa a te olhar de uma forma, tipo, indiferente, tanto faz como tanto fez. Desculpa falar assim, mas às vezes ele começa a cagar na tua cabeça. As brigas começam, você começa a cobrar dele, poxa, por que você tá tão distante? Por que isso? Por que aquilo? Só que no fundo, às vezes você não reconhece que existia um desequilíbrio, existia uma intensidade tão grande de amor pela tua parte, fazendo, acontecendo por esse amor, meu Deus do céu, que você esquece de ponderar, que você esquece de cuidar de você, você esquece dos teus desejos, das tuas ambições, dos teus sonhos. E aí, como que esse relacionamento vai se sustentar se a outra pessoa acaba perdendo a graça? Esse castelo, ele começa a se desmoronar. Só que o teu padrão de doação, Leoa, talvez vai tentar resolver as coisas, tentar apaziguar os conflitos, tentar remendar as brigas, tentar entender, poxa, por que você está fazendo isso? Por que você está tendo esses tipos de comportamento? Porque, afinal de contas, na tua programação mental, o teu ex, essa pessoa que estava contigo, ele era o teu alicerce. Você está conseguindo assimilar o que eu estou te falando aqui? O que acontece? O fim do relacionamento vem. E aí você pensa, poxa, por que isso aconteceu comigo? Eu fiz de tudo pelo meu ex. Só que você esquece de entender que esse fazer de tudo foi quase a cereja do bolo para esse relacionamento acabar. Aí o teu ex se afasta, não quer mais,
manda você seguir a tua vida, ou às vezes acontece até alguma traição no meio desse caminho. E nisso você cai num abismo. Literalmente porque você se distanciou tanto da tua vida, você se distanciou tanto do que você sabe sobre você para viver a vida do outro, para trazer esse amor de doação, esse amor louco, esse amor intenso, esse amor que nutre só o outro o tempo todo, esquece de você, que você entra literalmente no fundo do poço da forma mais profunda. Porque você alimentou tanto o outro que você se esqueceu de você, de se nutrir, de se alimentar do teu amor próprio, da tua autoestima, do teu valor, do que você é merecedora de viver. E aí, literalmente a tua vida perde o sentido de uma forma que você não tem mais alguém para se doar. Você não tem mais como canalizar todo o teu sentimento. Porque a tua forma de amar era doar. A tua forma de amar era o outro, sempre para o externo. Era dar tudo que você tem de melhor para sustentar esse relacionamento. E aí você sofre não só pela ausência do teu ex, não só pelo fim do relacionamento, mas vem à tona feridas muito maiores. Feridas como a falta de consideração, do tanto que você se doou por essa pessoa e simplesmente o teu ex vira as costas como se nada tivesse acontecido nesses anos de relacionamento. E aí, existem feridas do tempo que você perdeu da tua vida, dos teus sonhos que você deixou de lado para viver os sonhos dessa pessoa, dos objetivos que você deixou engavetado, porque a prioridade era seguir a vida do teu ex, ajudar ele muitas vezes numa carreira, mudança de cidade. Você deixa sempre tudo o que diz respeito a você em segundo plano. Você se deixou de lado. Foi você que fez essa escolha. Inconscientemente, claro. Como eu falei antes, teu padrão de doação ele está instalado aqui desde a tua infância. E aí você priorizou sempre o teu ex. O pior de tudo é que você também se culpa. Você não só sofre por esse fim de relacionamento, mas você sofre e enche o teu pensamento de culpa, de raiva por você mesma, por ter feito tudo que você fez por esse relacionamento e hoje você sai desse relacionamento com uma mão na frente e outra atrás, como se a tua vida tivesse parado. Uma das minhas alunas do PDL está vivendo muito isso agora. Foram 10 anos de relacionamento onde ela simplesmente se anulou. E hoje a gente está num processo de reconstrução muito forte da vida dela. A tua ficha, ela não cai quando você tá dentro desse relacionamento, porque você assimilou isso. Só que agora, essa ficha, ela despenca. O teu amor próprio, ele despenca. E aí você não consegue se acolher, você sofre, você realmente começa a jogar contra você, porque é como se você ficasse remoendo tudo que o teu ex fez, tudo que você fez, tudo que você entregou para essa pessoa. E aí, você fica com raiva do teu ex, mas também muita raiva de você. E quando você começa a nutrir esses pensamentos ruins sobre você, sobre as tuas atitudes, você começa a se sabotar no jogo da superação. Talvez você fica presa na fase da leoa ferida, na rejeição, buscando entender no fundo, poxa, essa pessoa, esse ex tinha tudo.
Ele tinha o relacionamento dos sonhos, eu fazia tudo por ele, e mesmo assim, ele não teve um pingo de consideração, ele não teve respeito. Às vezes ele simplesmente virou as costas e te deixou falando sozinha. E aí você fica buscando entender, buscando as justificativas, buscando o que você deixou de fazer, mesmo sabendo que você fez tudo que estava ao teu alcance. E ele vai e ele ainda te abandona. E isso é só o começo. A Dani compartilhando aqui: eu abri mão da minha carreira, dos meus sonhos, pela minha família, ex e filhos. Fui submissa às vontades e depois de 12 anos eu fui trocada do dia para a noite. Você conseguiu entender, Dani? O quanto isso é grave, o quanto isso muitas vezes fez com que você chegasse a esse resultado? Infelizmente, o grande problema de pessoas que têm esse padrão de doação é que ao acontecer isso, diante de um fim de relacionamento, você se sente muito perdida. Você se sente literalmente no chão, sem rumo. Talvez você não tinha vida. O exemplo da Dani está muito claro aqui. Ela viveu pelos outros. Talvez você não tinha voz, você não tinha desejo. Uma das minhas alunas do PDL falou assim: Andressa, nem no mercado eu escolhia o chocolate que eu gostava. Eu fazia as compras pensando no meu ex, pensando nessa pessoa que estava comigo nesse relacionamento, porque eu comecei a me deixar de lado. Eu perdi voz, eu perdi força, eu fui tolerando. E muitas vezes, não só isso, mas você também acaba aceitando limitações que o outro te impõe, seja na roupa que você vai vestir, seja na forma que você vai se portar. E aí, descendo um pouco mais profundo sobre essa reflexão, muitas vezes você acaba cada vez mais perdendo o controle das coisas e assimilando esse senso de inferioridade dentro de você. E isso vai sendo instalado cada vez mais. No teu inconsciente, falando sobre esse fim de relacionamento, falando agora sobre as dificuldades que você tem em superar, se você viveu nesse padrão de doação, o que acontece é o seguinte: infelizmente, hoje, talvez você que viveu nisso tenha consciência do quanto você abdicou, do quanto você se colocou em segundo plano, e aí você se sente lesada. Sabe quando a ficha cai e você percebe que existia um desequilíbrio, existia um nível de amor talvez um tanto quanto errado, disfuncional? O que acontece quando a tua ficha cai? O que acontece quando esse relacionamento acaba é que você inconscientemente registra uma dívida emocional. Esse padrão de que eu fiz tudo pelo outro e nada para mim acaba levando você para uma ferida muito profunda de mágoa. Uma ferida como se o outro tivesse roubado a tua vida, roubado as oportunidades que apareceram, roubado a carreira dos teus sonhos, roubado a tua juventude, roubado a tua beleza, a tua energia. É como se você tivesse perdido. E no fundo, ninguém gosta de perder, muito menos no que diz respeito à nossa própria vida. Aí você se pergunta: meu Deus, como essa pessoa foi tão insensível, foi tão cruel, como ele teve coragem de me largar depois de anos de relacionamento, depois de anos de entrega, de amor, de abdicar das minhas coisas para seguir a vida dele. Como ele teve coragem? E aí entra uma ferida muito forte, o teu ego ferido, de muitas vezes você pensar que
O teu ex, ele precisa fazer uma compensação. Ele precisa prestar contas. Eu quero prestar contas desse relacionamento, eu quero que essa conta feche no final. Afinal de contas, eu saí lesada, eu saí perdendo. Eu não admito isso. Isso faz você muitas vezes entrar numa não aceitação, numa negação, em buscar respostas, em querer justificativas, em querer que o teu ex compense tudo que você fez por ele. E aí, ao internalizar essa dívida, emocional, você não consegue seguir a tua vida, você não consegue parar de pensar nesse passado, em tudo que você fez. E aí você espera que o teu ex reconheça, que o teu ex venha e diga tudo que você fez, que ele mostre o teu senso de valor, que ele te prove que ele errou, que realmente você é uma mulher muito especial, que você fez de tudo por essa pessoa. Você espera reconhecimento. Você espera que o teu ex bata na tua porta e fale assim: "Nossa, o que você fez por mim, nenhuma outra mulher faria". Só que o ponto chave disso tudo é que cada vez que você alimenta, que você dá ênfase a essa dívida emocional, você trava o teu processo de superação, porque é como se na matemática da vida, na matemática desse relacionamento, se o outro não vier aqui e prestar contas desses anos de relacionamento e tudo que eu fiz por ele, você não conseguisse colocar um ponto final. É como se você não conseguisse colocar literalmente um fim na equação. Você sempre vai sair perdendo, até o ponto que ele venha e reconheça isso. Só que, de fato, uma coisa tem que estar muito clara para vocês. Infelizmente, o teu ex não vai prestar contas. Infelizmente, ele não tá nem aí pelo que você fez ou deixou de fazer, pelo quanto você se doou, pelas oportunidades que passaram na tua vida. Infelizmente, ele não vai bater na tua porta com uma caixinha para te devolver os anos, as atitudes, os teus comportamentos, o quanto você se doou para aquela pessoa, para aquele relacionamento. Não vai ser assim que vai acontecer. E infelizmente, você precisa entender isso. Porque quanto mais você ficar alimentando essa mágoa, essa rejeição, essa falta de reconhecimento, essa falta de consideração que o teu ex teve, a partir do dia que ele simplesmente decidiu sair desse relacionamento e seguir a vida dele, que se você não fizer isso, eu preciso te dizer que você não vai conseguir virar a página. Por mais que dói, por mais que seja ruim, você ficar remoendo tanto que você fez dentro desse relacionamento, você precisa entender que lá no fundo o teu ex não vai reconhecer. O teu ex não vai olhar para esses anos que vocês ficaram juntos, muito menos achar que ele roubou alguma coisa de ti. Muito menos achar que você perdeu algo, ou que ele te fez perder algo. Cada vez que você fizer isso, Leoa, cada vez que você sustentar essa dívida emocional com o teu ex, você vai se afastar cada vez mais do teu processo de superação. Cada vez mais você vai dificultar. Essa conta, ela não vai fechar. Então, tira da tua mente essa prestação de contas, essa compensação, essa validação. Isso é o teu ego falando. Isso é o teu padrão de doação querendo remediar um comportamento, uma atitude que você já teve dentro desse relacionamento. O que você precisa fazer, Leoa, é literalmente aprender. Não é para você ficar se culpando muitas vezes, colocando uma carga ainda maior
sobre as tuas costas, sobre as coisas que você fez dentro desse relacionamento. A partir do momento que você aprende, que você evolui, que você começa a interpretar os teus sentimentos, as coisas que você fez dentro desse relacionamento de uma forma muito mais saudável, você começa a olhar para todos os anos que vocês viveram juntos, sabendo que você fez a sua parte, que você fez o seu melhor, absorvendo realmente o que você precisa evoluir, seja esse teu padrão de doação, seja essa falta muitas vezes de amor próprio, de individualidade, esse padrão que você sempre assumiu de não conseguir dizer não, de não conseguir se posicionar, de ter dificuldade, de se colocar em primeiro lugar. Então, quando você assume essa postura de realmente entender e buscar o teu autoconhecimento para sair desse padrão, você enxerga que no fundo, quem saiu perdendo nessa relação foi ele. Você sempre ganha. Você sempre ganha porque você absorve uma visão de que era exatamente isso que você precisava passar. Claro, a gente não quer sofrer, a gente não quer a dor. Mas às vezes, esse foi o caminho mais sábio para você aprender a se colocar em primeiro lugar, a se honrar, a realmente retomar a tua vida e se colocar no centro do palco que antes estava sendo dominado pelo teu ex, infelizmente. Então, quando você faz esse movimento, quando você absorve isso, quando você enxerga que, poxa, eu vivi a minha vida inteira num padrão de doação e eu só recebi migalhas. Você, ao mesmo tempo que rompe esse padrão, você, ao mesmo tempo que consegue sair disso, você também começa a destravar a tua ferida de dependência emocional, a tua ferida de escassez, porque você se enxerga como merecedora. Você começa a se reconectar com a tua essência. Quem é você? Quem é você depois desse fim de relacionamento? Você já se perguntou? Aí no teu inconsciente ficam muitas feridas armazenadas. Muitas feridas. E minimamente o primeiro passo que você pode dar, que já está no teu alcance, é você começar a interpretar tudo o que você fez. Essa dívida com o teu ex, liberando isso tudo. Essa dívida emocional que você está colocando aqui, definitivamente vai fazer você andar para trás, travando o teu processo. Não é isso que você quer, não é isso que você busca. Afinal de contas, você está aqui para aprender, para evoluir. Então, comece a olhar para os teus comportamentos, comece a olhar para o teu padrão de doação de uma maneira muito sábia, para absorver realmente onde foi que você passou do ponto, o que que você vai fazer de diferente. E isso com um olhar de empatia sobre você mesmo, sobre as tuas atitudes. Isso vai fazer você ter paz, tranquilidade e principalmente liberar o teu ex dessa compensação, dessa dívida emocional que ele tem com você. Afinal de contas, qual é a garantia que você tem que ele vai voltar um dia e vai bater na tua porta e dizer: você fez tudo, absolutamente tudo por mim e eu não soube reconhecer. Enquanto você ficar esperando esse tipo de comportamento, você vai ficar sentada, vendo a vida passar, vendo o teu ex construir um outro relacionamento, estar com uma outra pessoa enquanto você fica se martirizando, enquanto você fica nesse sentimento, nesse ressentimento, nessa mágoa, se inferiorizando cada vez mais e pensando: poxa, como eu fui imatura, como eu fui infantil dentro desse meu relacionamento, como eu passei do ponto. Por que que eu me doei tanto por essa pessoa que hoje não fez nada por mim? E isso definitivamente só vai fazer você dar ainda mais ênfase às tuas feridas inconscientes. Leoa, se você quer aprender como ressignificar toda essa carga emocional que ficou no teu inconsciente, toda essa mágoa, essa rejeição, esse padrão de doação que você vem muitas vezes levando para toda a tua vida, dentro do PDL,
A gente aprofunda tudo isso. O PDL, se você não sabe, é o meu programa de superação. No momento a gente está com as vagas encerradas, existe uma turma que está em andamento, mas se você detectou, se esse nosso encontro fez sentido para você, clica no link da bio, coloca seu nome na lista de espera. As leoas que estão na lista de espera são avisadas com antecedência sobre a próxima turma do PDL e tem maiores chances de garantir a tua vaga, tá bom? Enquanto isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo, agradeço a sua participação aqui, espero que você consiga absorver tudo isso de uma forma muito inteligente, para você já começar agora a superar o teu ex e ser feliz novamente. Um grande beijo e até! E se você está assistindo esse conteúdo aqui pelo YouTube, faça um convite especial para você. Se você ainda não está inscrita no canal, se inscreve e na sequência já ativa as notificações, clica no sininho, coloca aqui os seus comentários sobre o que você achou desse conteúdo. Se você conseguiu identificar que você está vivendo num padrão de doação e principalmente o que você aprendeu aqui, para que assim eu consiga trazer muitos e muitos conteúdos que vão te ajudar a superar o teu ex e ser feliz novamente, tá bom? Um grande beijo e até!